Você que trouxe a sua Bíblia, quiser me acompanhar, a gente vai usar 3 textos pequenos como referência. No Evangelho de João, capítulo 8, verso 31 e 32 do Evangelho de João, capítulo de número 8, verso 31 e 32. Poder deixar meio na agulha aí, Lucas 9, 23, em seguida. E depois um terceiro texto, 2 Timóteo 2, 2. João capítulo 8, verso 31 e 32, é o primeiro texto. A gente vai refletir um pouquinho sobre o princípio ser discípulo, né? Ser discípulo. A nossa reflexão nessa manhã, a gente vai pensar junto aqui, meditar junto. Um culto é um devocional, assim, digamos assim, chique, né? É um devocional que você tem com Deus em comunhão com outros irmãos, em comunhão com outras pessoas da mesma fé, irmãos da fé. É a oportunidade que a gente tem de ter um devocional em comunhão, né? João 8, 31 e 32 diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permaneceres firmes na minha palavra, né? A palavra-chave aqui é palavra. Verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Agora Lucas 9, 23. Lucas capítulo 9, verso de número 23. Mais um texto base aqui. Diz assim: Jesus dizia a todos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Siga-me. Isso. Agora, 2 Timóteo, capítulo 2, verso de número 2. Livro de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2, assim: E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Amém? Oremos. Querido Deus, é a Tua palavra, Pai, simples, clara, objetiva, porém profunda, penetrante. É a única capaz de penetrar o mais profundo da nossa alma, discernir entre juntas e medulas, discernir os pensamentos do coração. Pai, executa a Tua obra nesse momento, realiza, através do agir do Teu Santo Espírito, quem convence, quem ilumina, Senhor, quem ilumina os pensamentos, abre o entendimento, nos dá a capacidade para absorvermos e assimilar os princípios da Tua palavra, a palavra que transforma, que muda, que nos alimenta espiritualmente. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém? Então, antes da gente entrar propriamente dito, né, da gente tirar algumas reflexões sobre ser discípulo de Cristo, né, a gente refletir aqui rapidamente. Existe um mal religioso que é a sacada mais inteligente do diabo, é quando ele observa que uma pessoa foi evangelizada,
foi acompanhada, veio para a igreja, ela conseguiu se enturmar, conseguiu entrar em comunhão com a igreja, se tornou membro. Aí de repente o diabo fala assim, cara, já não dei conta de tirar ela da comunhão, de tirar ela do meio da igreja, que já que seria o ápice para o inimigo. Aí ele inventou uma coisa chamada religiosismo, que é a possibilidade, olha que sacada inteligente do ponto de vista diabólico, a possibilidade de quebrar uma pessoa, de matar alguém espiritualmente, estando dentro da própria igreja. Esses seriam os males do religiosismo. É bom lembrar, gente, que todos nós vamos ser tentados, assim, de maneira acirrada, com a tentação do religiosismo, até porque é uma coisa muito sorrateira, é uma coisa muito, digamos, muito discreta, sorrateira, sabe? Muito sorrateira. E todos nós já temos uma predisposição, né, para o pecado, como diz a Bíblia, né? E é uma luta diária, é a renúncia um dia após o outro, é uma batalha travada dentro de nós mesmos, uma queda de braço, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 5 de Gálatas, é uma guerra dentro de nós mesmos, para estar firme um dia após o outro, servindo a Deus, né? Já é uma batalha muito grande. No entanto, a predisposição para o pecado, ela continua dentro de nós e é uma luta diária, né? Para a gente se manter firme, é claro, a gente só vence com a graça divina, claro, né? Mas, no entanto, essa predisposição para o pecado, imagine, tipo assim, uma ilustração aqui na cabeça, é como alguém que está encurralado em um canto, e essa pessoa vai querer se agarrar a qualquer coisa, consciente ou inconscientemente, por conta dessa predisposição para o pecado. Então, toda e qualquer possibilidade que a gente quiser nessa luta contra o pecado e essa predisposição para o pecado dentro de nós, fervilhando, borbulhando, se a gente tiver a possibilidade de se agarrar a qualquer coisa, a gente vai se agarrar. É da natureza humana. Então, ao mesmo tempo, né, tanto se fala nos nossos dias, redes sociais, em pregações, o religiosismo, né, o farisaísmo, mas no final das contas dá a impressão de que é uma coisa subjetiva demais, e o que é tudo não é nada, né? Então, mas a gente define ele, e às vezes as pessoas passam uma ideia assim, distorcida do que seria religiosismo, também com intenção pecaminosa, né? Como, por exemplo, o movimento dos sem igrejas, né? Está cada vez mais comum hoje em dia. Nas redes sociais tá cheio, né? Aí o que acontece? Eles argumentam que a vida espiritual não precisa de estruturas físicas, de construções, né? De uma estrutura denominacional, de uma denominação, não precisa de se reunir, né? Não precisa se reunir em ajuntamento igual a gente está aqui agora, não precisa, cada um segue a Deus na sua casa mesmo. É claro que é uma baita de uma desculpa para o pecado, é claro, né? Mas aí eles usam a linguagem de uma coisa que é real, que é o religiosismo, e de maneira distorcida para justificar o próprio pecado, né? Para justificar o próprio pecado, coloca a ilusão de que ele está sendo nobre, está tendo uma preocupação espiritual, verdadeira, original, sendo que na verdade está só usando o termo religiosismo para justificar o próprio pecado. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Tá, mas assim, alguns sintomas do religiosismo, para tornar isso prático, né? Vamos lá. Usar os elementos que são ferramentas para a fé como finalidade em si mesmo. É o primeiro sintoma clássico do que é religiosismo. Então vamos lá. Gente, a burocracia, ela não é por si só a finalidade. Ela não é. A gente precisa de uma organização? Precisa. Um grupo grande nada mais é do que um grupo pequeno, né? Que começou a se reunir para aprender o Evangelho, para louvar a Deus, para adorar a Deus junto, que aumentou, é só isso, né? A gente não conta a história da igreja aqui sempre, que começou debaixo de uma árvore, né? É óbvio, alguém iniciou um grupo de estudo bíblico, começou a se reunir para adorar a Deus num grupo pequeno, o grupo aumentou,
mais pessoas foram sendo alcançadas, É óbvio que precisou um dia ter um espaço maior. É uma coisa óbvia. Não tem nenhum problema no prédio. Não tem nenhum problema com a estrutura física. É apenas um espaço maior para, graças a Deus, acolher um número maior de pessoas. Vai precisar de uma administração, de uma burocracia? Vai. Exatamente para quem quer fazer as coisas de maneira correta, transparente, vai precisar se organizar. As pessoas começam a colaborar com a obra, dizimar, ofertar, vai precisar de uma organização. Um grupo eleito pela própria igreja para ajudar a fiscalizar, acompanhar. Gente, não há nada de errado nisso, nada. O erro vai estar onde? Quando eu olhar para essa estrutura e de alguma forma começar a pensar que ela é por si só a finalidade. Isso aqui é apenas um lugar onde a gente se reúne, para o nosso objetivo absoluto, que é Deus, a pessoa de Deus, o Espírito Santo. É um lugar onde eu me reúno, tem uma equipe de louvor aqui propondo letras maravilhosas, igual os hinos que a gente estava cantando aqui agora há pouco, Os hinos que a gente estava cantando aqui, bíblicos, propondo para a gente que está no banco aqui, uma letra poética, amorosa, para você dizer para Deus, com formato de canções. Ou seja, é um mecanismo que a gente usa para cultuar Deus. Mas a partir do momento que eu enxergar o mecanismo como finalidade em si mesmo, aí isso é religiosismo. Os irmãos entenderam? É muito simples. Acaba entrando na cabeça da gente. Não importa o que eu faça durante a semana, eu vou lá domingo, presto ali 1 hora e pouquinho, que se passar disso, o bicho já pega, já dá um fuzuê lá, porque passou do horário, Aí de alguma forma a pessoa adquire a concepção, cara, eu vou pagar minha penitência, vou pagar minha penitência naquele momento ali, pá, bola. Gente, isso aqui é só um detalhe, é só um momento, é só um recurso que eu uso, aonde eu vou ser ministrado, aonde eu vou ser ensinado. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos que os discípulos se reuniam nos templos e as pessoas se reuniam, as multidões, para ouvirem, aprenderem ali com os ministros do Evangelho. Não há nada de errado nisso. Então, aí o religiosismo entra onde? É por isso que é muito sorrateiro. O religiosismo entra a partir do momento que eu penso assim, eu me viro durante a semana do jeito que dá, e pá, bola. Aí chegou o domingão, eu vou no culto e pá, eu já cumpri o meu trabalho, o meu papel, eu já sou cristão por causa disso e pá. Pronto, esse é o religiosismo. É capaz de transformar a intenção mais pura, a intenção mais honesta, a melhor intenção possível em uma coisa ruim. Aí, no pacote, vem um termo agressivo, porém real. Por exemplo, o termo farisaísmo, que seria a possibilidade da religião da aparência, só a religião da aparência. E querendo ou não, a cultura brasileira num todo, ela não ajuda muito. A gente é obrigado, por causa de trabalhar com missões, e a gente é obrigado a cursar antropologia na marra. E a gente vai estudar sobre as culturas. A cultura brasileira, a cultura evangélica brasileira, num todo, gente, num todo, já tem uma tendência natural da construção de uma vida religiosa em cima do discurso. Isso, pesquisas científicas mostram isso, que a cultura religiosa brasileira, ela tem essa tendência
da construção de uma vida religiosa todinha em cima do discurso. Quando eu falo discurso, além do discurso da pregação, do discurso verbal do dia a dia. As pessoas gostam de discutir religião, e essa discussão de religião, para quem já é cristão, evangélico e tal, essa discussão da religião por si só, com conhecimento de decorar versículos e conhecimento de teologia, essa discussão no dia a dia que a gente faz sobre religião é como se ela por si só fosse a finalidade da fé cristã. E a gente se tornou especialista em, por exemplo, vamos medir a espiritualidade de alguém. Isso nem é correto, mas vamos usar um linguajar didático, gente. Didático. Vamos medir alguém que é espiritual. Qual que é o critério que vem na cabeça? O quanto congrega, o quanto sabe de Bíblia, não é? Não é, gente? O quanto participa das atividades religiosas, o quanto participa, sei lá, dos estudos bíblicos. É esse o critério que automaticamente vem na nossa cabeça quando a gente vai avaliar a espiritualidade ou a vida cristã de alguém, tá? Os irmãos entenderam? É esse o critério que vem na cabeça. É automático. Pã! Fulano é espiritual. Aí, o que vem na cabeça? Congrega mais, sabe mais de Bíblia. Tá? Repito, não há nada de errado em congregar, nada de errado com as programações da igreja. Até porque as programações da igreja sempre é uma proposta de trabalhar a espiritualidade das pessoas. Você pode perceber, né, de tempo em tempo, as pregações da igreja estão trabalhando um assunto, mas é a preocupação da liderança de trabalhar esse assunto no coração dos irmãos, sabe? Como líder, a gente fica o tempo todo preocupado em buscar em Deus, em oração, em jejum. Meu Deus, que assunto a gente precisa trabalhar nesse momento, o momento que a igreja está vivendo, que o mundo está vivendo, e a preocupação da liderança espiritual de uma igreja é o tempo todo assim, o que a gente precisa trabalhar, que assunto a gente precisa, entendeu? Então, sempre é uma proposta boa, com a intenção de trabalhar aqueles assuntos no coração dos irmãos, entende? Só que o princípio continua o mesmo, de eu pegar essa carga de ministrações e ter ela como finalidade em si mesmo. Ou seja, eu entendo, por exemplo, tudo de Espírito Santo, porque eu ouvi sobre o Espírito Santo. Eu entendo tudo sobre as obras da carne, porque eu decorei o versículo que fala sobre as obras da carne. Eu entendo tudo sobre fruto do Espírito, porque eu decorei os versículos que falam sobre o fruto do Espírito. Ou alguém fez um estudo maravilhoso, mostrando a raiz hebraica, grega ali, de cada palavra do fruto do Espírito. Não, é sempre uma reflexão de como eu aplico no meu dia a dia esses princípios, como eu me viro no meu dia a dia, lidando com esses princípios em toda a minha vida. Né? E não transformar tudo num ritual. Não transformar tudo em um ritual. Quantos entenderam? Amém? O outro sintoma, de maneira muito conveniente, o religiosismo começa a colocar uma importância exagerada em cima de detalhes, que na verdade totalmente relevantes. Não são capitais, não são questão de salvação ou perca de salvação, mas o religiosismo, de maneira muito conveniente, ele costuma colocar importância exagerada em detalhes. Olha que sacada inteligentíssima do diabo. Ele arrumou um jeito de distrair os cristãos e levarem até mesmo a viver quebrando pau, né? Com conflitos e... em cima de questões que não valem nada, que não é a finalidade. Gente, o meio religioso é especialista em fazer isso, especialista. Jesus, vamos lá, ele chega para alguém com a mão mirrada, era uma pessoa com deficiência, mão travada,
Ele chega com um olhar de compaixão, de misericórdia. O dono da lei, o mestre da lei estava ali. Ele cura a mão do homem na frente de todo mundo, mano. Cara, eu me imagino lá presente. Eu ia dar uma saraivada de língua estranha, né? Rapaz, meu Deus do céu! Rapaz, eu ia vibrar, eu assisti audiovisualmente ali, a mão do camarada. Cara, que isso, amigo? Que isso? Gente, eu ia chorar, eu falei assim, rapaz, o meu mestre está aqui, aquele que eu esperei a vida inteira está aqui, né? Eu imagino que você também faria isso na hora, mas não. Os companheiros lá, especialistas na lei, rabinos, mestres na lei, a única coisa que eles conseguiram pensar, não, curou no sábado. Gente, é patético. Outra ocasião, seus discípulos comeram sem lavar a mão. Gente, pode ler nos evangelhos, você vai ver isso o tempo todo. Não queriam saber quantas pessoas estavam sendo transformadas e mudando de vida. Só pensavam no quê? O Senhor sentou na mesma mesa que os publicanos. Onde já se viu uma prostituta, né, lavando os pés de Jesus, beijando, sendo transformada pelo poder do Evangelho. Ele só conseguiu pensar numa coisa: se fosse profeta mesmo, saberia que era uma prostituta que está ali. Cara, tá vendo como a sacada do diabo é perfeita? Tá vendo? Mesmo diante de uma manifestação linda, maravilhosa de Deus, milagrosa, consegue cegar a pessoa para aquilo que realmente deveria importar, a transformação de vida, sabe? Pessoas cheias do fruto do Espírito, né? O milagre, essa coisa maravilhosa todinha aí ignorada, né? Para se agarrar a uma doutrina, entre aspas, criada pela tradição, que nem era bíblica, não era. Jesus disse uma certa ocasião: por causa da vossa tradição, invalidais a palavra. Olha só! Gente, isso não vai longe, basta você ir nas redes sociais, né? Um outro dia eu estava observando um senhor que viralizou como pregador de uma determinada denominação tradicionalíssima, né? E ele dizendo assim: um homem de Deus, um servo de Deus, né, não faz tal coisa. Estava se referindo à maneira que a pessoa senta no banco, irmão, se ele cruza a perna ou não. Não, gente, em pleno século 21, um homem de Deus, quando senta no banco, ele não cruza a perna assim. Eu olhando aquilo, aí você vai nos comentários: glória a Deus. Aí você vai no outro: nossa, que homem de Deus maravilhoso. É verdade, eu concordo. Eu falei: meu pai. Não, gente, eu não dei conta. Eu não dei conta não, gente. Aí eu fui lá no comentário: gente, existe pelo menos uma base bíblica para isso? Existe uma base bíblica para isso? Não, mas o homem de Deus falou. Mas esse é apenas um dos casos bizarros, né? E por aí vai. A tentação de se agarrar à tradição é uma coisa que faz parte da nossa predisposição para o pecado também. Diga-se de passagem, gente, presta bem atenção no que eu vou falar. Diga-se de passagem, todo apego exagerado a uma coisa que deveria ser um detalhe, ele esconde por trás dele coisa muito mais grossa do que aquilo. O religiosismo, ele é conveniente. Tem uma síndrome na Bíblia, uma síndrome que Jesus fala assim: vocês coam um mosquito,
e engole o camelo. Olha só. Olha só. Os fariseus que atacavam Jesus porque os discípulos não lavaram a mão, porque ele curou no sábado, porque, né? Eram os mesmos, extremamente corruptos. Entravam na casa das pessoas simples, defraudavam, faziam longas orações, simulando espiritualidade, sabe, para defraudar as pessoas, explorar as pessoas. Eles eram extremamente corruptos. É claro que é conveniente eu criar um tumulto em cima de um preceito, de um detalhe, para me iludir, passando a impressão de que eu sou espiritual, né? Eu passo a impressão de que eu sou uma pessoa zelosa, santa, espiritual, né? Eu mantenho essa impressão. Enquanto isso, isso, eu estou escondendo debaixo um baita de um iceberg debaixo, enquanto eu estou preocupado só com a pontinha ali. Gente, é automático. Todo apego exagerado a uma coisa que deveria ser detalhe, pode ficar esperto, né? Tem pólvora nessa cumbuca, vocês entendeu? Rapaz, tem angu nesse caroço, né? Pode ficar esperto, gente. Todo suposto zelo exagerado, tá? Ok, só alguns dos sintomas. Vamos para o assunto, senão a gente vai ficar aqui a manhã toda, né? Vamos. Gente, qual é o remédio para isso, gente? O remédio para a religiosidade? Haja visto, irmãos, que vai ter denominações que vai ter uma tendência maior a isso, porque a própria denominação já prega isso, entendeu? Vai ter denominações que, por natureza, vão ser muito mais tendenciosas e produtoras de religiosismo e de farisaísmo, porque a própria proposta de pregação da própria igreja já propõe isso. Então, vai ser uma fábrica de fariseu, tá? Mas, porém, no entanto, gente, não se esqueça, todos nós somos tentados dia após dia a cairmos na cilada do religiosismo. Todos nós. Tá? Nunca se esqueça disso. Porque é uma sacada que o diabo inventou, diga-se de passagem, muito inteligente, né? Muito inteligente. E já levou ele a um teólogo lá na época do seminário falava assim, que o diabo é o seguinte: quando ele não mata alguém espiritualmente pela frieza ou mornidão espiritual, ou pelo relativismo, todos os problemas teológicos que destruiu a fé cristã na Europa, acabou com a igreja na Europa, irmão. Acabou. Por meio do relativismo. Nem tudo é pecado, é relativo, e vai, com essa lenga-lenga, né? Então, se ele não mata alguém na base da frieza, do gelo, ele mata alguém com fogo demais, do outro extremo. Alguém com afã e com a máscara de ser zeloso demais pela lei, zeloso demais, só que o pecado não dá trégua, está dentro da pessoa, não dá trégua. Esse zelo em excesso, ele também pode ser uma baita de uma cilada, e uma cilada melhor do que a outra ainda. Uma baita de uma cilada para o pecado também. Sem contar que como diz um livro de Colossenses, né? Paulo fala de alguns líderes cristãos que, na boa intenção de levar as pessoas do pecado, eles inventaram um monte de preceitos. Não toque isso, não manuseie isso, não toque naquilo outro, não pegue aquilo outro. Ou seja, no grande afã, na intenção até boa, né, de domar o pecado do ser humano, foi mais mandamento ainda para ver se segurava. Mas não, a natureza humana ou é pela graça divina ou não tem jeito, entendeu? Aí acaba criando um outro problema, né? Vamos lá, gente. O remédio para isso, ele é bem simples, gente, bem simples. João 8, 31 e 32, a palavra diz assim:
Se vocês permaneceres firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. O remédio é simples, é tão simples que a gente corre o risco de passar por cima, de ignorar. O remédio para o religiosismo é Bíblia, Bíblia, palavra, 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 palavra. Enquanto você faz isso, você está, primeiro, usando como vara de medir, como termômetro, somente aquilo que Jesus ensinou. Somente aquilo que Jesus ensinou. É por isso que ele fala assim: se vocês estiverem firmes na minha palavra, verdadeiramente são meus discípulos. Alguém vai ser conhecido, alguém vai ser classificado pelos outros como discípulo de Cristo, exatamente por conta disso. Um discípulo de Cristo, ele está pautado no que Cristo falou, no que Cristo ensinou, no que ele... Parece uma coisa chovendo molhado, uma coisa óbvia, a gente falando isso dentro de uma igreja onde a gente já está usando a própria Bíblia, né? Já está usando a própria Bíblia. Mas eu digo, de você no dia a dia, ao invés de você se deixar levar, né, pelas ideias de tradicionalismo, de religiosismo, por confusões teológicas que você ouve para tudo que é lugar, é você se prender no Evangelho. Eu quero saber o que Jesus realmente falou. Todas as doutrinas que existem no mundo, todas as deturpações religiosas, todas as confusões de denominações, de um jeito ou de outro, querendo ou não, todo mundo alega que baseia suas doutrinas aqui na Bíblia. Então, ou seja, se eu vou direto para a própria Bíblia, pronto, é alguém que tomou a decisão de se pautar nela. O Evangelho permanece sendo o centro, a base da sustentação da nossa fé, a base da sustentação da nossa prática cristã, o supremo critério para julgar aquilo que a gente faz ou não faz. Então, parece simples, mas é um princípio que vai impedir e vai te vacinar de você cair nas garras do religiosismo. Opa, eu quero saber o que Jesus falou. Eu não quero saber da tua opinião, não quero saber do que você acha, do que você pensa. Não, peraí. A Bíblia fala sobre os cristãos de Bereia, não fala? Que enquanto os apóstolos estavam ensinando, eles estavam ali grudados nas Escrituras para saber se aquilo que eles falavam, se aquilo que eles ensinavam realmente estava na Bíblia, estava correto. Gente, o remédio, a vacina é essa, né? Da gente se pautar na Bíblia, gastar mais tempo, irmão, refletindo e aprendendo sobre as doutrinas bíblicas, as bases da fé cristã, formação cristã mesmo. Eu quero saber o que um discípulo faz, eu quero saber como que um discípulo se posiciona para lidar com as tentações, eu quero saber a opinião da Bíblia a respeito do mundo. Isso a gente chama de cosmovisão. O que é a cosmovisão? É a maneira que eu olho para a humanidade, os problemas da humanidade, as catástrofes, a maldade do mundo, e eu tenho uma opinião bíblica sobre tudo que está acontecendo no mundo. Mas para isso eu preciso conhecer mesmo, ter uma formação cristã mesmo, de ter na minha cabeça de maneira muito bem acentuada, de maneira muito firme, as doutrinas de Cristo, as doutrinas do Evangelho, que me leva a ter a opinião que o Evangelho tem. É ter a opinião que o Evangelho tem. Uma vez eu quase caí de costa, mas foi no Paraná, pode ficar tranquilo, isso para cá não acontece, né? Foi no Paraná, uma menina membro da igreja há muitos anos mesmo, fazia parte da equipe de louvor, nada pessoal, viu, pessoal do louvor, tá? Não. Então, fazia parte da equipe de louvor há muitos anos. Aí eu tinha viajado um período, e quando eu voltei, fui fazer uma visita, né, na casa dela. E ela falou para mim o seguinte: então, a minha filha estava com uma febre muito forte, eu levei ela numa benzedeira ali para passar o gaio de arruda. Cara, eu arregalei o olho, quase caí de costa. Falei, meu Deus, não é possível um trem desse, cara. Não é possível um negócio desse. Eu fiquei indignado, irmão. Indignado. Gente, isso é uma questão de um conhecimento básico do Evangelho.
é eu ter a consciência de que o Espírito de Deus habita em mim, sou convertido, salvo em Cristo Jesus. Eu poderia eu mesmo orar, mas se eu estou com a criança doente e eu quero que uma outra pessoa ore, não tem nenhum problema, busque um cristão. Como que eu procuro alguém, gente, com uma fé toda misturada, né, que é uma salada? Ele acredita em tudo um pouco. Eu procuro alguém, gente, me perdoe a palavra que eu vou usar, espiritualmente inferior a mim. Não estou falando de que alguém é melhor do que ninguém, não, em termos de conhecimento do Evangelho, sim. Esse tipo de situações são mais comuns do que a gente imagina. Mas problemas de outros níveis. Você está conversando com pessoas que estão na igreja há tanto tempo. De repente a pessoa solta, não, mas o inferno é aqui mesmo. O inferno é aqui. Aqui se faz, aqui se paga. Pô, mas peraí, irmão. Peraí. Um líder de uma igreja tradicionalíssima no Brasil, está o maior escândalo nas redes sociais. Ele foi dar um testemunho num encontro de pastores e falou o seguinte, que estava em um determinado sítio orando e encontrou um cadáver, né, lá, a ossada de alguém. A ossada dessa pessoa se levantou e a morta, que era uma mulher morta, conversou com ele e trouxe uma revelação, né, espiritual para ele. Aí virou uma campanha, a campanha do caixãozinho, cada pastor com um caixãozinho na mão. Aí no grupo dos pastores lá, todo mundo escandalizado, é o fim do mundo e não sei o quê. Eu falei, essa pobre criatura não conhece uma doutrina simples do que Jesus ensinou sobre vida após a morte. Um simples discipulado teria evitado. Ah, pastor, mas como é possível alguém que lida com Bíblia há tantos anos, alguém que congrega há tantos anos, que é até líder há tantos anos, cometer um erro desse? Totalmente possível. Presta atenção comigo. Quando a gente vem para um culto, já parte do pressuposto de que todo mundo que está aqui, né, já tem o conhecimento básico sobre as doutrinas cristãs. A pregação tem a finalidade de edificar a fé, de reanimar a sua fé, te encorajar, sabe? Ela não cumpre exatamente a função de ensino bíblico. Ela tem ensino bíblico? Tem, mas não tem exatamente esse objetivo. Tem mais o objetivo de nos renovar, de nos encorajar, né? Nos edificar. A função necessariamente para você entender mesmo as doutrinas bíblicas, você nunca consegue através de um culto, não consegue. São ensinamentos fragmentados. Você aprende um fragmento teológico aqui, outro ali, tal. Mas para você ter uma formação cristã mesmo, é quando você para não, vamos para a palavra. Vamos ter uma formação cristã mesmo, conhecer as doutrinas bíblicas. É isso que vai construir convicções dentro de nós. Diga-se de passagem, é isso que vai preparar um verdadeiro cristão, diante de um confronto lá fora, que vai se tornar cada vez normal. Vai se tornar cada vez normal daqui para frente. Você está lá no seu trabalho, né? Você vai ser questionado a respeito da sua fé. Isso não é papel de pastor, de líder, não, é papel de um convertido, de um discípulo. E a Bíblia até fala de você ter que mostrar razões da sua fé. Por que você acredita nisso? Por que você acredita? Razões da sua fé, raízes da sua fé, né? Essas convicções são construídas pela palavra, como Jesus mesmo disse: se permanecerdes firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. É por isso que a igreja tem proposto ultimamente, como uma medida de reação contra essa fase moderna que a gente está vivendo, gente.
Os dias que a gente está vivendo não são fáceis, são desafiadores. A nossa preocupação cada dia é que você permaneça firme com Cristo. A provação virá, vão questionar a sua fé, vão questionar as razões da sua fé, tá? E é por isso que a gente está propondo a proposta do discipulado, de se reunir num grupo ali. Bora aprender da Bíblia, bora aprender das doutrinas bíblicas, né? Essa semana mesmo a gente se reuniu com um grupo de irmãos e a gente foi falar sobre a criação. Olha só, parece que é assunto de criança, não parece? Né? A gente já imagina a igreja da criança mostrando ele criou as árvores e criou os pássaros, né? A maioria tudo veterano de igreja, a maioria do grupo, e a gente começou a falar sobre a origem da criação, a queda, e rapaz, mas deu pano para manga, de perguntas, de questionamento, e todo mundo veterano de igreja, porque ali está a raiz da nossa fé, está a raiz daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente defende, e daquilo que a gente assumiu como proposta de vida. Vou viver em função disso, né? A outra, Lucas capítulo 9, verso 23. Todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Um outro princípio de ser discípulo, né? O verdadeiro discípulo, ele é pautado radicalmente pela Bíblia, tá? E o outro princípio é o verdadeiro discípulo, o princípio do discipulado, de ser discípulo, é alguém que está muito mais pautado no que ele é do que necessariamente naquilo que ele faz. É uma questão de natureza, é uma questão daquilo que eu sou, não daquilo que eu aparento, não daquilo do rótulo religioso que eu me enquadro. Uma pessoa absolutamente, através do critério tradicional, cultural, da cultura religiosa brasileira, alguém pode radicalmente ser absolutamente aprovado em um critério cultural religioso nosso, de acordo com a nossa tradição, de alguém olhar para a pessoa e falar assim, ele é 100% um cristão, né? No que diz respeito a rótulo. Mas não, a proposta de ser discípulo na Bíblia é uma proposta pautada absolutamente no que uma pessoa é e não naquilo que ela aparenta. Quantos entenderam o princípio? É alguém que se mede, usa como termômetro para saber a sua verdadeira condição e o seu verdadeiro nível espiritual. Ele usa o próprio Evangelho para fazer isso, e nunca usa rótulo nenhum para medir a sua espiritualidade. Um exemplo bem simples, gente, bem simples, que é um termômetro bem prático, eu quero medir como que eu estou diante de Deus, como que está a minha vida, a Bíblia não fala, Paulo fala assim, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo do prêmio da soberana vocação, né? Então, ele era uma pessoa que fazia uma leitura da sua condição naquele momento, naquela fase da vida dele, né? E ele já havia chegado à conclusão de que ele não tinha alcançado tudo que ele deveria ser. Mas ele fala assim, mas eu prossigo, né? Lutando, tá? Então, eu não estou transformando a fé cristã numa equação matemática, não, nada a ver. Mas nesse princípio do apóstolo Paulo, da pessoa com sinceridade de coração, dela falar assim, eu quero saber como que eu estou diante de Deus, né? Aí vai em Gálatas 5, a partir do verso de número 20. Mas o fruto do Espírito é gozo, paz, longanimidade, benignidade, temperança, né? O domínio próprio, fé, mansidão. Ali é o verdadeiro termômetro prático, sabe? Aí você vai lá, o gozo, tenho sido uma pessoa feliz servindo a Deus, ou um amargurado, uma pessoa frustrada. Paz, eu tenho paz,
Que um dos sintomas de uma vida ajustada com Deus é a pessoa sentir paz, né? E você olha ali, meu Deus, né? Paz, longanimidade, tem sido uma pessoa, né, animada até o final. Falou, opa, começou a complicar. Perseverante nas lutas, nas provas. Eu não amarelo, eu não recuo, né? Ele falou, não, mas peraí, aqui eu já senti que uma porcentagem já não está muito, né, muito legal, né? Aí ele continua, domínio próprio, Deus, misericórdia. Misericórdia. Me ajuda, Senhor, tem misericórdia, Pai. O trânsito, né, eu até tento. Eu até tento, Senhor. Lá no trabalho não dá, eu estou com a marcação cerrada. O Senhor manda amar o próximo, mas o próximo não ajuda. O próximo não colabora muito, Senhor. Não, mas não tem jeito, está aqui. Aí você vai para o joelho, Deus, a minha longanimidade não está muito legal, não. Meu domínio próprio, né, ainda eu progredi algumas coisas, né? Não dá para comparar igual antes, né? Não dá para comparar igual antes. Ok, eu sinto que Deus já mudou muito em mim, né? Mas tem alguns negócios aqui que precisa dar uma lapidada, Senhor. Para começar, se você usar esse termômetro, a primeira coisa que vai acontecer, chance zero de orgulho espiritual. Chance zero de orgulho espiritual, de alguém achar assim, rapaz, aqui comigo estou quase agarrando a canela de um anjo. Já estou nesse nível já. Entendeu? Eu estou super bem, cara, eu estou, né? Aí você olha ali pro termômetro. Oh, Deus. Não tem como uma pessoa ter arrogância espiritual, e seja quem for, fé, e vai, mansidão, misericórdia. Se eu for testar um nível da minha paciência nesses últimos dias, vai ser abaixo de 0, né? 2 negativo, 3 negativo, nesses últimos dias, por conta do estresse, das aflições do trabalho, a pressão dos boletos, a pressão do patrão por produção, né? A paciência, como é que está? Ah, meu Pai amado, Senhor, socorro, haja graça, haja misericórdia. Isso vai te manter absolutamente com uma postura de humildade, vai te manter absolutamente com um conceito permanente de que se não for a misericórdia de Deus, ninguém é salvo. Que se não for misericórdia divina, ninguém consegue servir a Deus. Que se não for a graça de Deus, ninguém consegue. Diga-se de passagem, o padrão exigido pela Bíblia é nobríssimo, é altíssimo. Quantos de nós, ao ler a Bíblia, chegou a ter a impressão de que falar, meu Deus, parece que isso aqui é impraticável, a exigência é alta demais. Alguém já teve essa impressão? O irmão Luiz me salvou, né? Só nós dois, né, irmão? Nós dois. Ou de repente não entenderam a pergunta, né? Então vamos lá, vou tentar de novo, né? Porque senão eu vou sair daqui me sentindo péssimo, entendeu? Quantos já tiveram a impressão, quando você leu a Bíblia, de olhar assim, falar, mas meu Deus, a exigência aqui é alta demais, parece que até é impossível de praticar. Alguém já teve essa impressão? Melhorou, mais uns 5, 6. É nós, viu, irmão? É nós que precisa da graça divina, né? Da misericórdia de Deus, porque eu já tive essa impressão várias vezes. O Evangelho é impossível de ser praticado? Não. Porém, só é possível com a misericórdia divina, com a graça de Deus. É por isso que Paulo, sendo o gigante da cristandade, que para mim perdeu só para Jesus, sabe, como missionário, Paulo para mim é minha referência. O gigante da cristandade dizia o seguinte: miserável homem que sou, quem me livrará do leito dessa morte?
Então a consciência aguda, dia após dia, de que somos dependentes da misericórdia divina, é o que o conceito de ser discípulo me indica. Ser discípulo é isso. Ser discípulo é isso. Ser discípulo é muito mais uma questão de ser do que fazer. É o que eu sou. Então, isso já nos livra e já é superior a qualquer rótulo. Rótulo de pastor, rótulo de missionário, rótulo de evangélico, rótulo de protestante, rótulo, sei lá, qualquer rótulo, é o que mais existe, né? E a esperança dos rótulos é de dar a uma pessoa uma nobreza baseada no título. A esperança dos rótulos é essa. Alguém recebeu o rótulo de cristão, o rótulo... Agora você pode perceber, quando vai falar, quando vai usar a palavra discípulo, parece que, por natureza, só o título já dá uma desinfectada da questão de rótulos. Até um não crente, quando vai conversar com você, ele pergunta assim: você é de que religião? Não, eu sou discípulo de Cristo. Só de você usar isso como um princípio, né, e até como expressão, é como se você já tivesse desinfectando qualquer tipo de rotulação. Haja visto, irmãos, haja visto, estudando e prestando atenção, o quanto os rótulos são usados também para as pessoas se esconder atrás deles. A minha família biológica eu descobri em 2020, né? Aí, quando a gente se encontrou, ele soube que eu era pastor. E no almoço lá de Natal, um dia cercou todos eles ao meu redor e começaram a fazer perguntas sobre igreja. Mas o que aconteceu? Que você se tornou, né, cristão, evangélico e tal? E todo mundo perguntando. E querendo saber, né? Mas assim, bem intencionado, né? Um deles, num dado momento, pegou e acabou entrando no assunto do pecado. E quando a conversa estava partindo para uma direção que estava mostrando o pecado particular dele, quando ele se sentiu acuado, se sentiu contra a parede, qual foi a saída? Não, eu já tenho religião. Está vendo como é que é? Os irmãos perceberam a sutileza? A sutileza. A própria religião, ela se torna uma fuga para o pecado. É possível? Claro que é! Totalmente! Ele criou uma versão da religião para ele, e que nessa versão da religião dele, o que ele faz é aprovado. O ser humano é especialista em fazer isso. É especialista. A tentação interna é muito forte, a pressão interna é muito forte. A predisposição, o fervilhamento do pecado dentro da pessoa. Nem sei se existe fervilhamento, né? Especialista em língua portuguesa aqui, né? Mas a partir de hoje vai para o dicionário, tá? Fervilhamento, né? Mas assim, o pecado borbulhando dentro da pessoa é a realidade de todos nós. Isso é muito forte, capaz de gerar crise interna, guerra, como diz o apóstolo Paulo. É claro que se eu tiver a chance de me agarrar em alguma coisa, eu vou me agarrar, é lógico. Ainda mais se eu tiver a chance de uma desculpa perfeita, usando a própria religião para fugir da minha responsabilidade em relação ao pecado. Mas ser discípulo tira essa possibilidade da gente. Não, eu sou discípulo de Cristo. Sou um seguidor dele. Ele é a minha referência, a minha base. Ser discípulo significa ter só Jesus como parâmetro espiritual. Está aí uma outra doença da religiosidade. Quando alguém vai medir como está a sua vida espiritual, presta bem atenção. A gente costuma medir se comparando com alguém pior que a gente. Não, eu sei que comparado a Cristo, né, eu não estou lá aquelas coisas. Mas eu dou uma olhada ao meu redor e eu vejo uns par que está bem pior que eu. Então, aí eu já me consolo, me sentindo espiritual.
Essa é uma síndrome muito comum, muito comum. Sabe, tem sempre alguém que precisa melhorar e está, abaixo de mim. Ser discípulo é ter Jesus como sua única vara de medir. É ter Jesus como seu único parâmetro, seu único termômetro. Seu único termômetro. Isso é ser discípulo. É por isso que discipular também é uma coisa maravilhosa. Não se trata do que você levou a pessoa a fazer. Se trata daquilo que você construiu dentro dela. Isso fica para sempre. Fica para sempre. Foi por isso que Jesus não se preocupou. Ele veio para a terra, gente, com a missão de implementar o evangelho do reino na humanidade toda. Ele já veio sabendo disso, lógico, óbvio, né? Ele já veio para a terra com a consciência da implementação do evangelho do reino para o mundo inteiro, para a humanidade inteira. Qualquer pessoa chegaria à conclusão, se alguém te desse essa missão, Se alguém te desse essa missão de falar assim, rapaz, você tem a missão de fazer com que essa ideia, essa proposta, seja conhecida no mundo inteiro e venha ganhar seguidores no mundo inteiro. Aí qualquer um de nós pensaria o quê? Eu preciso arrumar uma metodologia que alcance o maior número de pessoas em massa. Hoje em dia seria as redes sociais, É comprar, um satélite, Um satélite para alcançar o mundo ao mesmo tempo e blá, blá, blá. Jesus tinha essa missão de fazer com que a sua proposta atingisse o mundo inteiro. Jesus pirou, eu preciso urgente nesses 3 anos de ministério, arrumar 1 milhão de seguidores aqui em Jerusalém, porque senão não vai dar conta do recado. Por incrível que pareça, ele pegou só 12, ainda assim mesmo um espanou o taco ainda, Foi Judas, Então, aí ele pega só esses 11 e fica só neles, irmãos. Olha só, gastando tempo com eles, queimando energia com eles, vivendo com eles, intimidade com eles, e vai. Olha só. Mas Jesus era consciente, obviamente consciente. Se eu fizer com que um pequeno grupo de pessoas se torne meus discípulos, vai ser suficiente para esse grupo de pessoas atingir o mundo inteiro. Olha no que deu. A vida desses homens fez com que essa proposta maravilhosa do evangelho chegasse até aqui, hoje. Não é o que a gente faz das pessoas, é o que a gente faz nas pessoas. Discipular é isso. É a gente construir esses valores dentro delas. Ninguém tira, nem o diabo, nem a perseguição, nem as tribulações, nem as provações, nem as astutas ciladas do diabo. Nada tira aquilo que foi construído dentro das pessoas. Dentro. Nada tira. Aquilo que foi feito dentro delas. Qualquer uma outra metodologia pode ter até mais eficácia para atingir um número maior de pessoas. Eventos de igreja, campanhas, cruzadas que vai movimentar multidões. Gente, repito, não existe nenhum problema essencial nisso. Não. Mas o que vai produzir discípulo mesmo, gente, a Bíblia está dizendo, é a palavra dele. É conscientizar pessoas de que ser discípulo é aquilo que eu sou e não aquilo que eu faço necessariamente, E para terminar, a proposta de discipulado da Bíblia, por natureza, já propõe na sua essência de que fazer discípulo
é ajudar o próximo, é estar junto ali, ensinando, ajudando nas suas dificuldades. Isso só é possível através de uma aproximação, não tem como. E você, reunido num grupo ali de pessoas que está discipulando, e é óbvio que a pessoa vai ter mais liberdade. Olha, existe tal mandamento, tal preceito bíblico que eu estou tendo dificuldade. Cara, olha, não está fácil. Me ajuda, ele vai orar junto, vai aconselhar, vai orientar. Tem alguém próximo para auxiliá-lo nesse andamento da assimilação das verdades bíblicas, dos preceitos bíblicos. Isso só é possível com aproximação. É por isso que a proposta do discipulado ela é perfeita para isso, porque ela já propõe isso. O discipulado era uma coisa de andar junto, por natureza, né? E já propõe essencialmente uma proposta de um ajudar o outro, auxiliar o outro nas suas fraquezas, nas suas dificuldades. Amém? Vamos colocar em pé nesse momento.